o versículo 23, o versículo 21 de Mateus 6, 21 diz: aonde estará o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde é que está o teu coração? Está em Deus ou está no futebol? Está na política? Está na imagem de escultura? Está em cantores seculares? Onde é que está o teu coração? Está no entretenimento? Onde é que está o teu coração? O versículo 24 do mesmo capítulo 6 diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas e a mamon. Escute com atenção, qual é a prioridade da tua vida? Deus ou os bens terrenos desta terra? Qual é a prioridade? Escolha priorizar em obedecer a Jesus e a sua palavra. Voltando para a parábola, esse rico ele estava com um problema. Ele fez, a narrativa bíblica diz que ele fez uma colheita abundante. Ele fez uma excelente colheita, uma colheita fora do comum. No entanto, o que ele colheu não tinha como ele colocar nos celeiros. Ele estava com um problema. Onde é que eu vou recolher os meus frutos? Porque não cabe nos meus celeiros. Aí ele pensou, ele achou uma solução. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores para poder recolher todo o meu fruto, a minha colheita. Perceba que esse rico insensato estava focado somente nesta terra. E ele desprezava a Deus, desprezava o próximo, só queria saber dele mesmo. Egoísta, avarento, ganancioso. Aí quando chega no versículo 19, ele dá a seguinte declaração: então direi à minha alma, depois de solucionar o problema, de destruir os celeiros e construir outros maiores, solucionou o problema. Aí ele vai dizer à alma dele: então direi à minha alma, que tem esse depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha só como é a mente da pessoa que é egoísta. Só pensa nele. Depois de eu ter resolvido o meu problema, come, bebe, descansa, regala-te, porque você tem muitos bens para muitos anos. Só que aí no versículo 20, se você acompanhar a sequência dos textos bíblicos, diz uma sentença que veio do alto. O próprio Deus falou: louco, esta noite pedirão a tua alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Vamos ver alguns pontos aqui dessa declaração de Deus e essa declaração do rico insensato.
No versículo 19, como eu já li aqui, ele fala: então direi a minha alma, come, bebe, descansa e regala-te. Esse rico insensato, ele achava que era dono do seu tempo e dono do seu destino, mas ele não era. Ele pensava que suas conquistas na terra poderiam satisfazer a sua alma. Então direi a minha alma, tem depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele pensava que suas conquistas satisfariam e salvariam a sua alma. Escute com atenção. Tem muita gente pensando, porque tem milhões na conta, mansão, e está seguro. Na verdade, uma das maiores taxas de suicídio são em países do primeiro mundo, como Noruega, Suíça, Suécia, porque ali é só milionário, só gente bem sucedido. Só que tem problemas espirituais na vida do ser humano que o dinheiro, nem todo o dinheiro deste mundo pode resolver. Então o que é que esses milionários fazem? Não tem saída. Começa a flertar com a morte e se suicida com milhões na conta bancária. Está vendo? A única segurança que temos é em Deus, não é nas posses terrenas. Posse terrena não te dá segurança em nada. De uma hora para outra, você pode perder tudo. Olha aí, há 2 anos atrás, uma grande parte da humanidade ficou alarmada, foi pego de surpresa com o coronavírus. Quem lê a Bíblia não foi pego de surpresa, porque Jesus falou que haveria epidemias, pestes e pragas. Então, isso não foi nenhuma novidade para quem lê a Bíblia. Agora, para quem não lê a Bíblia, ficou surpreso, perplexo com o coronavírus. Quantas empresas não fecharam nesse momento, no ano de 2020, 2021? A pessoa dormiu empregado, quando acordou estava desempregado. De uma hora para outra perdeu tudo. A única segurança está em Jesus. A palavra de Deus diz, Jeremias 17, 6 e 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Escute com atenção, coloque a sua confiança em Deus, não coloque sua confiança nos bens materiais, porque senão você vai se frustrar, você vai entristecer. Esse homem aqui achava que tinha tudo, estava seguro. Então direi a minha alma, tem muito em depósito para muitos anos. Come, bebe, descansa, regala-te. Ele pensava que os seus bens poderiam salvar. Esse rico insensato pensava que ele era o dono, ele achava que era o dono do seu tempo e do seu destino, mas ele não era. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Ou seja, esta noite você vai morrer, esta noite você vai entrar em óbito. Escute, ninguém está seguro a não ser que se submeta à vontade soberana de Jesus. Fora isso, a pessoa que está sem Jesus não tem segurança de nada. De uma hora para outra ela perde tudo. De uma hora para outra ela parte para a eternidade.
A gente não sabe o dia de amanhã. Olha o que é que diz a palavra de Deus, Provérbios capítulo 11, a partir do versículo 4, que diz: as riquezas, os bens materiais, de nada aproveitam no dia da ira, no dia do juízo de Deus, nada se aproveita. As posses, os milhões na conta, nada podem salvar a pessoa, nada podem fazer no dia da prestação de conta. Para nada aproveita. Para nada aproveita. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, que diz assim: bem-aventurado é os pobres de espírito, é os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que significa essa linguagem? Pobre de espírito ou humilde de espírito é aquele que reconhece que não é nada e que depende de Deus para tudo. Ele é inteiramente dependente de Deus. O avarento, ele é autossuficiente, ele despreza a Deus, despreza as pessoas. Vamos ver mais algumas bases bíblicas. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta. Da renda também isto é vaidade. Já prestou atenção no avarento, no egoísta? Ele chega assim: eu quero R$1.000, consegue os R$1.000 e diz agora: eu quero 10 mil, consegue 10 mil, agora eu quero 100 mil reais, então ele consegue os 100 mil, não, agora eu quero R$1 milhão, nunca está satisfeito com nada, nunca, nada lhe traz satisfação, ele quer mais e mais e mais. Só que ele nunca se farta, nunca está satisfeito, nunca está alegre. O final do texto de Eclesiastes 5:10, tudo é vaidade. O que significa essa palavra vaidade? Fútil, inútil, vazio, ilusório, transitório. A nossa vida é uma ilusão no sentido de passageiro, é isso que eu estou falando. A nossa vida passa rápido, só estamos de passagem. Quem você tem dedicado mais? A Deus, aos bens desta terra? Esse texto aqui de Provérbios, capítulo 23, diz assim, ó: não se mate de trabalhar, tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe, como uma águia. Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5. Pessoas que têm 2, 3 empregos, se mata de trabalhar, trabalha 12, 14, 15 horas, mas de uma hora para outra, o que ele acumulou ele pode perder. Isso aqui é Bíblia Sagrada, isso aqui é o ensino da palavra. Não se mate de trabalhar, porque você pode perder tudo de uma hora para outra.
É o que diz a palavra de Deus. Outro texto, Eclesiastes 6:12 diz: de fato, como é que podemos saber o que é melhor para nós nesta vida de ilusão? Vida que passa como uma sombra, como uma nuvem. Como podemos saber o que vai acontecer na terra depois da morte? Eclesiastes 6:12. A nossa vida passa com uma sombra, com uma nuvem. A nossa vida é de ilusão, ou seja, é tudo passageiro, é tudo ilusório. Tudo passa. Tudo é vaidade de vaidade. Dedique a sua vida a Jesus e a obedecer o Santo Evangelho. Você que está me ouvindo nesta manhã, não se prenda a bens materiais, não se prenda a entretenimento, porque os bens materiais não vão poder te salvar no dia da prestação de conta. Você que está me ouvindo nesta manhã, aqui é só um alerta da palavra de Deus. Aqui eu só estou te orientando. Aqui é uma orientação. Isso aqui na verdade é um ensino bíblico na rua. Isso aqui é um ensino bíblico que eu estou te dando. Estou te dando vários textos bíblicos para passar o que eu estou pregando agora aqui. Você sabia que há muitos países que nunca ouviram o nome Jesus Cristo? E você está tendo o privilégio de ter um ensino na rua sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Por isso não despreze. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a soberana vontade do Senhor Jesus. Provérbios 11:28 diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Se você confiar na sua riqueza, você está perdido. Você está perdido, sem rumo e sem direção. Não confie na sua riqueza, não confie nas suas posses, mas confie no Senhor Jesus. Obedeça ao Santo Evangelho. O versículo 20 diz, de Lucas 12, a partir do versículo 20, ali a declaração de Deus: depois que o homem, esse rico insensato, declarou para si: então minha alma tem muito em depósito e muitos bens, come, bebe, descansa e regala-te. Aí veio a sentença, a declaração do próprio Deus. Mas Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Por que Deus disse louco? Porque esse rico só pensava nos bens desta terra, só pensava no momento, só pensava no aqui e agora. Ele não pensava na eternidade. Esse rico insensato tinha desprezado a Deus. Então Deus chama: louco, hoje à noite pedirão a tua alma. Ou seja, hoje à noite você vai morrer. Hoje à noite você vai entrar em óbito. Hoje à noite você vai partir para a eternidade. Vou fazer de novo a pergunta que eu fiz no início da ministração. Você está preparado para este momento, o momento do óbito? Você está preparado?
para partir para a eternidade. Como eu já falei antes, a morte nada mais é que uma porta para a eternidade. Ou a pessoa vai passar a eternidade na presença de Deus, ou para sempre banido e condenado. Que você escolha Jesus, que você escolha a obedecer a Jesus e a confiar em Jesus. Escolha o céu. Tudo isso aqui é passageiro, tudo passa. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 35: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus permanece para sempre, mas tudo que você conhece de planeta Terra, tudo isso vai passar. Mas louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Mas de repente, de súbito, a vida passa, porque nós não somos imortais, não somos eternos. Infelizmente tem muita gente que pensa que é eterno. Ele vive como se ele nunca fosse morrer. Mas um dia o óbito chega para todas as pessoas. Mas de repente, de súbito, a vida passa, porque não somos imortais. Esse homem achava que ia viver muito, e aquela noite sua alma seria requerida. Ele iria viver brevemente e iria morrer. Rapidamente, a morte chegou. Então vem a pergunta inevitável de Deus: louco, esta noite pediram a tua alma. Chegou o seu dia. O que tens preparado? Essa é a primeira pergunta. O que tens preparado? Ou seja, o que você fez em toda essa vida curta? Qual foi a finalidade, o propósito desses 80 anos de vida? Qual foi o objetivo? Escute com atenção. O que tens preparado? O que você tem feito com essa sua vida curta? Qual foi a finalidade e o objetivo dela? Viver para Deus ou viver para si? Viver para os seus projetos, sonhos, ideais? Viver para o dinheiro? Para as farras? O que você fez com essa vida curta? Eu queria que você pensasse, essa palavra é para você pensar na vida que você tem levado. Escute com atenção. Como é que está a tua vida? A cada dia você tem obedecido mais a Deus? Ou você tem a cada dia desprezado a Deus e o Evangelho? A nossa vida aqui é curta, preste atenção. Escute só, 80 anos, 90 anos, 100 anos. Vamos dizer assim que uma pessoa viveu 120 anos. Perto da eternidade é um pingo d'água no oceano. Eternidade é um tempo que não se conta. 120 anos perto da eternidade não é nada. E o que você tem feito com a vida curta que você tem? Tem vivido para Deus ou vivido para as suas ambições, para os seus projetos, vivido para o seu trabalho, para o seu salário? Pense nisso. Talvez você está numa rota que vai te levar à destruição. A Bíblia diz assim mesmo, lá em Provérbios 14, 12: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. Pense nisso. Pense nisso.
O que tens preparado? A outra pergunta. E para quem será? Ou seja, para quem você viveu? Para si ou para Deus? Para si ou para o próximo? Para quem você está vivendo? Você está vivendo para Deus? A sua vida é para a glória de Deus? Ou você tem vivido para si? Para suas ambições? Pense nisso. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Esse homem viveu sua vida curta para si mesmo. Louco é aquele que tesoura para si. Ele não colocou Deus como prioridade. Escute com atenção, povo do estado do Pará. Se volte para Deus. Se volte para Jesus enquanto é tempo. A palavra de Deus diz, escute com atenção, Romanos 14:12, anote o texto e confira depois. Romanos 14:12 diz assim: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você tem ciência disso? Você vai dar conta de si mesmo ao único Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos dar conta, vamos prestar conta. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal me diz de audiência, prestação de conta. Cada um de nós, pense nisso. É muito fácil, a pessoa pode, escute bem, a pessoa pode nessa vida viver sem Cristo, mas morrer sem Cristo é sofrimento, angústia, condenação eterna. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. Não estou te colocando medo, isso é um alerta, uma orientação, porque me preocupo com a tua alma. Por isso que eu estou nessa manhã dispondo de tempo, te orientando, te alertando.